Oi, sexto ano! Tudo bem com vocês? Estão percebendo que a gente está em lugares diferentes hoje, sonoridade diferente, cenário diferente? Pois é, a gente está aqui no Colégio Paraíso hoje para fazer para vocês uma aula revisão, né? É uma aula revisão do tema classificação dos materiais. Eu espero que você aproveite bastante esse momento, que a gente vai fazer uma revisão bem prática daquilo que a gente estudou nas últimas aulas, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre o que é substância. Substância é qualquer espécie de matéria, tá? É bem simples. E o que é matéria? Matéria é qualquer substância que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Ou seja, tudo que a gente pode ver ou não ver por ser gasoso, né? Muitas vezes a gente pode não ver, constituem em substâncias. Por exemplo, o oxigênio é uma substância, o gás carbônico é outra substância. São gases, a gente não os vê, mas eles existem. A cadeira, as paredes são sólidos, os líquidos, a água, o suco, o café, tudo isso são substâncias e, portanto, matéria, tá bom? Bom, o que é uma mistura? A mistura é quando eu vou pegar duas ou mais substâncias e vou reuni-las no mesmo sistema. O que é sistema? É o lugar onde vai acontecer a mistura, certo? Então, a mistura ela acontece a partir do momento que eu coloco duas ou mais substâncias reunidas no mesmo lugar. Exemplo, Toddy com leite. Você gosta de tomar leite com Toddy? Pois é, quando eu coloco o leite, depois eu coloco o Toddy, eu misturo, eu tenho duas substâncias, o leite e o Toddy. Então, eu posso misturá-las no mesmo copo, ou seja, no mesmo sistema, ok? Só que eu posso ter dois tipos de mistura. Eu posso ter uma mistura homogênea, que é quando o Toddy ele fica bem igualzinho, eu consigo diluir bastante o chocolate, ele fica todo diluído dentro do leite e ele fica com uma imagem por igual, né? Você não consegue ver nenhum tipo de mudança de aspecto no leite, nem fica grânulos do chocolate e nem fica espuma, né, da mistura. Então você tem uma mistura homogênea. Agora, se por acaso, quando você colocar o Toddy no leite e ele não conseguir diluir o Toddy todo, aí a gente vai ter uma mistura heterogênea, porque eu vou estar vendo o Toddy no fundo do copo e vou estar vendo o leite. Então, quando você estiver vendo duas substâncias não totalmente misturadas, né, significa que é uma substância heterogênea. Então, homogênea é uma aparência igual, ela vai apresentar uma estrutura semelhante. E heterogênea é quando você consegue ver os elementos desiguais entre si dentro de um mesmo sistema, tá bom? Bom, para você entender melhor isso, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Lembrando que mistura vai ser a união dessas duas substâncias. Lembrando que as misturas podem ser feitas com substâncias líquidas, sólidas e gasosas. Líquidas, temos exemplo, água e sal, água e açúcar, água e óleo, né? Então, água e sal, sal é sólido, água é líquida. Água e açúcar, água é líquida, açúcar é sólido. Água e óleo são duas substâncias líquidas, a gente pode misturá-las. O gás carbônico, nitrogênio, oxigênio. As sólidas, eu posso misturar o ferro mais o carbono, mais o silício, mais o enxofre, mais o fósforo. Enfim, a gente pode misturar tudo a gente pode misturar, né? Mas as substâncias que são misturadas e possuem uma mesma visão, assim, uma visão totalmente igualzinha, por igual do começo ao fim, a gente chama de substâncias misturadas em homogeneidade, ou seja, é uma mistura homogênea. Quando você pega o açúcar e você mistura no açúcar, na água, você vai ter uma mistura homogênea, ou seja, o açúcar vai ficar totalmente diluído na água, você não consegue perceber o açúcar, por isso que é uma mistura homogênea. A mesma coisa acontece com a água mineral, você não consegue ver a separação dos sais minerais da água, portanto, uma mistura homogênea. Água e álcool, você também não consegue ver a separação do álcool e da água porque elas se misturam perfeitamente, portanto, é uma mistura homogênea. Agora, água e óleo, percebe a diferença agora?
Pois é, você consegue ver que o óleo e a água não se misturam? Então a gente tem aqui uma mistura bifásica, de duas fases. Você consegue ver perfeitamente a separação entre os dois elementos. Portanto, é uma mistura heterogênea. A mesma coisa acontece se você misturar gasolina com água, por exemplo. A gasolina ela não se mistura perfeitamente com a água. Portanto, você consegue ver a separação entre os dois, tornando uma mistura bifásica, de duas fases. Olha só essa outra mistura, onde nós colocamos areia, água e óleo. Substâncias que não se misturam totalmente. Portanto, é uma mistura heterogênea, onde você consegue ver a separação clara entre os três. E aqui a gente tem uma mistura trifásica, de três fases. Aqui também, um outro exemplo de mistura trifásica, onde a gente colocou a serragem, que é aqueles restinhos, né, de madeira serrada, né? A água e a areia. Perceba, a diferença de densidade entre as substâncias promove essa heterogeneidade, ou seja, elas não se misturam totalmente, porque a serragem ela é menos densa do que a água e a areia é mais densa do que a água, deixando a água no centro dessa mistura. Então, a gente consegue perceber que a separação entre sólidos, líquidos e gasosos promove então a ideia de mistura heterogêneas. Mistura heterogêneas é quando você consegue ver a separação entre os itens, entre as substâncias daquele sistema, daquela mistura, certo? Então nós ficamos por aqui com esse primeiro vídeo, vamos fazer outros, trazendo para vocês clareza dos assuntos que nós assistimos nas aulas anteriores, tá bom? Beijo para vocês, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.